Muito boa tarde a todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao ISCTE e à PDSI, nas pessoas dos seus presidentes, pela organização da conferência. Agradecer também ao Sr. Almirante António Silva Ribeiro pela majestosa intervenção que fez e que tivemos o gosto de ouvir. Quero saudar também, com algum modo especial, a professora Isabel Nunes, a General Ana Baltazar, também por aqui estão presentes, e todos os estimados convidados e participantes desta conferência. Este tema que hoje aqui nos traz, e ser muito breve, porque não estão aqui para me ouvir, mas sim para ser eu o orador e ouvimos os nossos convidados, é um tema que hoje em dia ganha um enfoque especial e tem que ser aquilo que nos tem que levar cada vez mais a caminhar para o futuro da defesa nacional e da economia, criando aqui uma espécie de um triângulo harmonioso entre a indústria, as Forças Armadas e o conhecimento. E isso é muito importante, conhecimento barra academia. E é exatamente nesse sentido que nós hoje aqui à tarde, neste painel e nos outros, e já com a intervenção que tivemos inicial, estamos a fazer e estamos a trabalhar nesse sentido. Sem nunca esquecer que a defesa, a segurança e a resiliência estão cada vez mais na ordem do dia e, como já foi dito, ou nós aproveitamos esta fase e estes tempos para modernizarmos e investirmos no país, ou se deixamos passar esta época em que vivemos, dificilmente teremos outra oportunidade. Portanto, queria apenas aqui só apresentar quem está aqui ao meu lado, a doutora Catarina Nunes, da Eurodefense, com quem já tivemos hoje de manhã noutro evento, o doutor Miguel Braga também, igualmente, a professora Maria João Martins ainda se vai juntar a nós, o engenheiro Ricardo Conte, também um gosto, e o professor José Rui Marcelino. Nesse sentido, passaria então, penso que, pela ordem que eu tenho aqui, a primeira interveniente será a doutora Catarina Nunes, da Eurodefense, a quem cumprimento mais uma vez e peço então para usar a... Bem, muito boa tarde a todos. Aqui pequenas questões técnicas que vão ser ultrapassadas seguramente. Começando por agradecer imenso este convite de estar aqui no papel de vogal da Eurodefense, mas dizer publicamente que tenho enorme gosto de trabalhar com a senhora Major-General Ana Baltazar na Direção-Geral de Política de Defesa Nacional. Queria agradecer muito à PDCI, à senhora Presidente e ao meu querido amigo Gonçalo Caseiro pelo convite. Senhor Presidente do ISCTE, muito obrigada por me acolher na sua casa. Senhor Almirante, muitíssimo obrigada pelas suas palavras. Minha querida amiga, senhora Professora, Presidente do IBN também, Senhor Coronel Eugênio, muitíssimo obrigada a todos por esta enorme oportunidade de estar aqui e falarmos de economia de defesa e base industrial de defesa. De facto, a Europa, nos últimos... já está a funcionar. Nos últimos anos, infelizmente, temos vindo a perceber a quantidade de desafios que têm ocorrido ao nível mundial. Apresento aqui um mapa só para termos a noção da quantidade de conflitos que existem espalhados por todo o mundo. Conflitos esses de vária ordem, conflitos de Estados a Estados, conflitos armados, conflitos de insegurança, conflitos de criminalidade. Portanto, temos de facto uma panóplia de conflitos ao longo dos anos que têm vindo a decorrer, mas em 2025 este é um mapa em concreto. E que tipos em concreto de riscos estamos a falar? Conseguimos perceber, e estamos no ISCTE, não é por acaso que de facto os conflitos de Estado a Estado, os conflitos geopolíticos, são aqueles que de facto têm uma maior predominância naqueles que damos conta todos os dias
no nosso dia a dia e sempre que ouvimos os diferentes meios de comunicação social. Eu gostava de salientar algumas ameaças e também algumas guerras económicas, ameaças políticas e guerras económicas que estão, de facto, na base daquele gráfico. Nós temos, naturalmente, ameaças como conflitos e tensões regionais, como já referi, ameaças transnacionais, terrorismos, proliferação de armas de destruição em massa, o uso de tecnologias emergentes disruptivas que nem sempre são utilizadas para as melhores razões, o ciberespaço, que também nós somos testemunhas de situações de invasão deste ciberespaço, das vias marítimas e de comunicação e a sua necessidade de proteção das zonas marítimas, e nós temos uma posição geoestratégica que implica claramente uma preocupação relativamente a esta questão, e as alterações climáticas, que também nós temos como bem patente a degradação ambiental e alguns desastres naturais que temos vindo a assistir em todo o mundo. No que diz respeito às guerras económicas, a incerteza. Todos nós sabemos, eu como economista então, as incertezas naturalmente fazem com que haja impactos económicos claros na redução da cooperação internacional, a redução de acesso a bens e serviços, implicam inflação, muitas vezes, a alteração concreta dos fluxos comerciais, as guerras de informação, que todos nós bem sabemos o que é que querem dizer nos dias de hoje, e a proliferação mundial sob controle de grandes potências, que também temos vindo a assistir, muito mais que questões geopolíticas, existem as questões geoestratégicas que têm estado na ordem do dia. Sem deixar, naturalmente, de referir as crises globais de saúde, que nós também viemos a tomar consciência delas há bem pouco tempo. A União Europeia, portanto, tentei fazer aqui uma pequena, breve contextualização internacional do mundo que todos nós vivemos em cada dia. Agora, percebermos um bocadinho como é que a economia de defesa tem vindo a ser trabalhada no âmbito da União Europeia. No início do século XXI, e foi na presidência portuguesa da Comissão Europeia em 2007 que isso se concretizou com uma política concreta para as questões de defesa, porque, como nós sabemos, a defesa estava arredada das agendas europeias até ao início do século XX. A Europa começou a tomar consciência destas grandes evoluções internacionais e geopolíticas, nomeadamente com o fim da Guerra Fria, com os ataques às Torres Gêmeas, com a anexação da Crimeia pela Rússia, depois com o Covid, e nesta altura, em concreto, pôs-se a questão da autonomia estratégica da União Europeia, onde foram efetivamente desenhados 14 e identificados 14 ecossistemas que, de facto, poderiam ser críticos para a soberania europeia. E um desses setores foi a aeronáutica, defesa e espaço, a qual foi, de facto, identificado como um setor, ou melhor dito, um ecossistema que teria que ser naturalmente tomado como crítico para a União Europeia.
Passando para a base tecnológica e industrial de defesa, nós estamos a falar de uma procura e de uma oferta completamente distinta daquela que ocorre para outros setores de atividade económica. Nós estamos a falar de uma procura que é a procura de Estado a Estado, de bens no âmbito de Estado a Estado, são os países que compram, são os Estados que compram, às empresas e aos centros de investigação. Há pouco falávamos no triplo hélix, nesta relação clara entre as Forças Armadas, a resposta às necessidades das Forças Armadas, através daquilo que as empresas e o sistema científico e tecnológico podem oferecer, de facto, às Forças Armadas de cada um dos Estados. A oferta é feita por grandes multinacionais, seguramente. E temos o top 10, 6 são aqui neste slide que vos apresento, 6 são dos Estados Unidos, 3 da China, uma do Reino Unido. 20% do volume de negócios da Europa está centrado na defesa e a aeronáutica tem a sua parcela principal. Ou seja, nós estamos a falar, de facto, de um ecossistema distinto daquele que ocorre noutros setores de atividade. Nós temos aqui os têxteis, chegou a colega dos têxteis, mas não está, ela vai falar naturalmente dos têxteis, mas os têxteis também são muito importantes aqui para o setor da defesa, mas não estamos a vender camisolas, nem t-shirts, estamos a vender, de facto, capacidades e inovação para as Forças Armadas. E isso é, de facto, aquilo que diferencia o ecossistema de defesa de outro ecossistema da atividade económica nacional. Na Europa existem, como disse, uma série de integradores europeus. Há um enorme desafio neste momento, que é, continuamos ou não com esta fragmentação? A fragmentação que existe na Europa, todos nós sabemos que existe uma enorme fragmentação na Europa face àquilo que ocorre nos Estados Unidos. Existem vários tipos de capacidades na Europa, enquanto que nos Estados Unidos existe um número muito mais reduzido. Como é que estes parceiros se vão organizar entre eles, tendo em conta os desafios que hoje a Europa nos chama concretamente à interoperabilidade, já lá chega, às compras conjuntas e por aí fora. Esta é uma grande questão. Como é que estes grandes integradores europeus vão se organizar num futuro muito próximo? Não temos muito tempo. Essa é uma questão crítica. Não temos muito tempo. Quais são as nossas prioridades? Cooperação UE-NATO. A ligação entre a União Europeia e a NATO, na minha perspectiva, tem que ser uma aposta clara, não a União Europeia para um lado e a NATO para o outro, haver de facto uma linha comum. A cooperação UE-África. Existem questões culturais, compromissos de longa história que não podem ser deixados ao acaso. E nós temos esta ligação à Europa e a União Europeia, mais uma vez na sequência de uma presidência portuguesa, assinou o Mecanismo Europeu de Apoio à Paz. E o primeiro Mecanismo Europeu de Apoio à Paz foi a Moçambique. Portanto, e nós tivemos o nosso senhor DGPDN como cabeça de cartaz para esta missão enorme que foi comandar a missão de treino em Moçambique. Depois a segurança marítima, como não podia deixar de ser, a nossa faixa costeira e tudo quanto ela incorpora, sejam elas as comunicações que por aqui passam, seja o facto de
sermos, de facto, uma plataforma clara para a ligação aos Estados Unidos, à América do Sul, à África, ao Médio Oriente e à Europa, naturalmente. Portanto, não podemos descurar. Como fazer tudo isto? O que e como atuar? Que políticas públicas temos que ter subjacente? Quais os investimentos que temos que ter? Naturalmente, temos que responder aos compromissos, mas, como dizia muito bem o Sr. Almirante, não basta responder aos compromissos, é preciso, de facto, capacitar. Capacitar as nossas Forças Armadas através das nossas empresas e do nosso sistema científico e tecnológico nacional. Que recursos humanos? Naturalmente, os recursos humanos não vão ser os mesmos que foram há uns tempos atrás. Naturalmente, os recursos humanos também têm que ser distintos. Naturalmente, também têm que ter outra formação. Quais os equipamentos necessários e quais as missões a que devemos responder? Estas são muitas questões, mas que naturalmente nos ajuda a responder, sabendo que mais de 40 setores de atividade, nós estamos a atualizar este estudo, mais de 40 setores de atividade agregados em clusters respondem já hoje aos desafios da defesa. Seja eles a aeronáutica, seja os têxteis técnicos, seja a automação e a robótica, a engenharia e o desenvolvimento de software, a cibersegurança, o espaço, os materiais e os sistemas autónomos, naturalmente, que todos nós ouvimos falar todos os dias. De facto, a grande maioria das empresas e do sistema científico e tecnológico nacional que compõem a nossa base industrial de defesa, que já vai nos 419 empresas, fabrica e vende produtos e serviços de duplo uso a clientes civis e militares. Salvaguardar aqui, de facto, que agora falamos de 5 domínios. 5 domínios, e porque não é só a aeronáutica, não é só a parte terrestre e a naval, mas é também o espaço e o ciberespaço. E vou escusar-me de falar de espaço, porque temos aqui o nosso presidente da PT Space, mas aqui só dou, de facto, aqui alguns exemplos daquilo que Portugal já trabalha ao nível destes 5 domínios. Queria salvaguardar também aqui que nós falamos destes 5 domínios, mas há um domínio que não está aqui, mas que eu gostava de vos falar, que é o sentido crítico. De facto, a inteligência artificial vai nos ajudar em muito, mas há o sentido crítico que a inteligência artificial vem trazer e que se impõe a cada um de nós quando trabalhamos nesta área da defesa também. Portanto, apesar daqui só estarem os 5 domínios, eu gostava de salvaguardar um domínio que de facto não é palpável, mas que é crítico para quem trabalha muito, para quem trabalha nesta área da defesa. Gostava de trazer aqui algumas empresas que já trabalham em alguns destes, para dar também o exemplo de algum trabalho fantástico que algumas empresas já têm vindo a desenvolver neste setor da defesa. Naturalmente trabalham para o setor da defesa, mas também trabalham para o setor civil, e temos aqui um conjunto de empresas em que cerca de umas 20 talvez, aqui só para vos dar o exemplo de diferentes atividades que estão a ser desenvolvidas nos diferentes setores, com exemplos de empresas em concreto que trabalham para o setor da defesa.
Mas que setor é este e quais são as determinantes da competitividade deste setor? A componente qualificação dos recursos humanos. Nós temos, de facto, recursos humanos altamente qualificados nesta área. Temos conhecimento, investigação e desenvolvimento, em que as empresas, nos últimos dados disponíveis, o investimento em investigação e desenvolvimento nas empresas que trabalham na área da defesa é cerca de 6 vezes superior àquele que ocorre no resto das empresas nacionais. A produtividade das empresas que trabalham com este setor é cerca do dobro daquela que ocorre no conjunto das outras empresas. Portanto, a área do conhecimento, a investigação e o desenvolvimento tecnológico são, de facto, determinantes claras para o desenvolvimento da economia de defesa nacional. Assim, estamos a falar de despesa ou de investimento. Gostava muito que passássemos todos a dizer que há investimento, claro, quando estamos a falar de defesa. Porque estamos a falar de um conjunto muito lato de setores de atividade, estamos a falar de investigação e desenvolvimento com recursos humanos altamente qualificados, estamos a falar de tecnologias disruptivas que são críticas e podem ser, de facto, uma oportunidade, tendo em conta o tecido empresarial nacional, que são PMEs, a produtividade acima da média, altamente exportadoras e somos altamente reconhecidos internacionalmente. Portanto, pode a economia de defesa trazer claramente retorno para a economia nacional. Assim sendo, existe um conjunto de benefícios, mas temos que, de facto, aproveitar as oportunidades que temos, como seja a integração das nossas empresas em cadeias internacionais de fornecedores. Como disse, grande parte das nossas empresas são PMEs, e para podermos, de facto, integrar as cadeias de fornecedores, temos que ter a capacidade de aproveitar os fundos que estão ao serviço de Portugal, sejam eles de origem comunitária, sejam eles de origem da NATO, sejam eles de origem do Orçamento de Estado, para podermos, de facto, desenvolver investigação e desenvolvimento, ou seja, produtos e serviços que vão possibilitar esta integração em cadeias de fornecedores internacionais. Portanto, isto é fundamental porque pode trazer emprego qualificado, exportações, inovação, investigação e desenvolvimento e transferência de tecnologia e de conhecimento. Assim sendo, e não me querendo alongar muito, quais são os nossos desafios? É a interoperabilidade, naturalmente, as compras conjuntas que temos que aprender a desenvolver, a desburocratização. Naturalmente, a União Europeia já está a trabalhar nisso, o Omnibus é uma prova clara de querer estimular esta desburocratização, porque entrar no âmbito da economia de defesa implica ter um conjunto de requisitos que as empresas têm que responder e que, naturalmente, a desburocratização é uma pedra-chave para que isso aconteça. A transferência de tecnologia, antigamente falava-se em contrapartidas, mas, por que não transferências de tecnologia? Porque se houve umas que correram menos bem, há outras que correram muito bem e há que ter a coragem também de falar desta transferência de tecnologia. Aposta na investigação e desenvolvimento e em startups.
De manhã tivemos a ouvir a falar a Takeover noutro evento e de facto a Takeover era uma startup e hoje é um unicórnio. Portanto, as PMEs, integrando as ditas cujas cadeias de valor internacionais. Assim sendo, e passando para as conclusões, para não me alongar demasiado na minha apresentação, porque foi facto só para dar uma ideia da importância da economia de defesa no panorama nacional, na economia nacional, no seu global, o que eu diria era, de facto, este impulsionar do ciclo de investimentos estruturantes, não só para responder aos compromissos que temos junto à União Europeia e da NATO, mas, de facto, aproveitar todos os financiamentos que existem para podermos desenvolver as nossas empresas e o nosso sistema científico e tecnológico nacional, reforçando as capacidades prioritárias que nós temos que responder no âmbito da NATO, mas também trabalhar para as missões a que nos comprometemos no âmbito da União Europeia, da ONU e de todas as missões a que nos propomos. Ter uma base tecnológica e industrial de defesa competitiva com as nossas PMEs. Com as nossas PMEs que, de facto, têm dado provas de que conseguem desenvolver pacotes de trabalhos específicos em áreas muito específicas e que, integrados nos grandes construtores, têm sido altamente reconhecidas internacionalmente. Estimulando esta investigação e desenvolvimento, estimulando as startups, captando recursos humanos e trabalhando na retenção destes recursos humanos altamente qualificados neste setor. Potenciar o trabalho em cluster, não só o Ministério da Defesa, não só as empresas e o sistema científico e tecnológico que estão associados a este setor, mas trazer para o palco o Ministério da Economia, o Ministério da Ciência e Inovação, trazer para o palco todos aqueles que querem trabalhar para que seja mais fácil integrar as nossas empresas neste ecossistema. Responder às exigências de uma indústria mais limpa e através também das questões energéticas cada vez mais na ordem do dia. As questões da contratação pública têm que ser trabalhadas, como todos nós sabemos, e a questão do agilizar dos procedimentos também é um ato imperativo para podermos trabalhar e captar cada vez mais empresas para a defesa, para a economia de defesa. E, por fim, uma comunicação estratégica mais eficaz e mais eficiente, porque ainda não, a sociedade civil provavelmente ainda não percebeu a importância da defesa, a importância da economia de defesa para o conjunto da economia nacional. E termino. Muito obrigada. Tem a palavra, Soutor. Muito obrigado, meu caro. Já agora fica completamente autorizado do meu lado a fazer-me um sinal caso me esteja a esticar, porque quando falamos com entusiasmo, como é o caso de quem me antecedeu, podemos acabar por passar o tempo. Cumprimentar, obviamente, o dono da casa. É a primeira vez que aqui estou, ao contrário, se calhar, da maioria, e, portanto, se valeu alguma coisa foi para conhecer já este magnífico edifício. Cumprimentar também a professora Maria Helena Monteiro e o Gonçalo Caseiro, um velho amigo de outras lutas, e portanto é um gosto de estar convosco. O meu nome é Miguel Braga, eu vou fugir à falsa modéstia de não achar que aqui nesta sala ninguém conhece o CEIA, acredito que já haverá alguns que conhecem o CEIA, e falando do CEIA, falaria um bocadinho do percurso da defesa no país, porque mais uma vez, sem falsa modéstia, o CEIA, se calhar, não há tanto tempo como o nosso amigo almirante Silva Ribeiro e o próprio Instituto falam em duplo uso há muito tempo. Nós não é assim há tanto tempo, mas quase a seguir. Também já falamos há muito tempo sobre o duplo uso e, portanto, nós, duas das nossas 3 áreas de atividade, segmentos verticais
de atividade principais é justamente a aeronáutica e o espaço. Há mais tempo a aeronáutica e mais recentemente o espaço. E o nosso crescimento na aeronáutica sempre esteve ligado à defesa e sempre esteve ligado às Forças Armadas. Portanto, nós começamos vindo do setor automóvel, vindo da engenharia de estruturas no setor automóvel. Começamos a trabalhar na aeronáutica em 2009, porque Portugal comprou os helicópteros EH-101, com certeza sabem do que estou a falar aqui nesta sala, e por causa da aquisição dos helicópteros EH-101, houve um contrato que na altura chamava-se contrapartidas, que depois a palavra, a expressão, ficou mal entendida e mal vista, no meu ponto de vista, errado, porque é um mecanismo absolutamente fundamental para o desenvolvimento da indústria de defesa, e, portanto, acabou por um episódio ou outro queimar a expressão. Hoje fala-se em transferência de competências, de conhecimento, de tecnologia, que vai dar no mesmo, e por causa dessa aquisição, o CEA teve a oportunidade de trabalhar com, na altura, a Augusta Westland, hoje Leonardo Helicópteros, o maior fabricante de helicópteros do mundo, e na aeronáutica, como no espaço, nós, ao contrário de outros setores de atividade, não se bate à porta, não se fala com possível cliente, não se mostra o cardápio dos serviços ou dos produtos que nós temos, não dizemos que conseguimos fazer mais barato do que faz ali o José Rui Marcelino, o concorrente, não chega e, portanto, é preciso outra oportunidade, outra aproximação para conseguirmos trabalhar nesse setor. E a verdade é que sofremos muito, porque aprendemos nesse processo e hoje somos um dos 3 maiores fornecedores de serviços de engenharia do maior fabricante de helicópteros do mundo, o que só foi possível lá atrás porque tivemos a oportunidade via um projeto de defesa. Logo a seguir aconteceu exatamente a mesma coisa para a etapa seguinte. Quando Portugal decide participar no programa KC 390, começam as negociações na altura com a Direção-Geral de Armamento, já agora sim uma nota de rodapé muito rápida, para congratular o Governo por ter voltado à Direção-Geral do Armamento. Nós hoje contamos com o seu Diretor-Geral. Acho que esta reestruturação interna dentro do Ministério da Defesa é uma excelente notícia para a indústria nacional que trabalha neste duplo uso na defesa, porque haverá com certeza muito mais foco do que a abrangência tão grande que a Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional tinha, que não permitiria uma cultura tão focada como certamente a Direção-Geral de Armamento e Património de Defesa, creio que é assim que se diz, tem. E, portanto, nós no programa KC 390, os nossos amigos de longa data da Embraer chegaram, bom, Portugal tem que comprar o avião. Para comprar o avião, eu tenho aqui umas coisas para vos dar. O que eles tinham para nos dar era bem menos do que, felizmente, nós exigimos que nos dessem. E, portanto, o CEA, desde o início do programa KC 390, até porque continua ligado ao produto, já ultrapassou as 750 mil horas de engenharia, o que para a escola do CEA, para a escala do país, é extraordinário. Com uma grande diferença, nós estamos ligados ao ciclo de vida do avião. Fomos os primeiros a desenvolver engenharia para o avião, com sponsor no elevator e mais tarde a fuselagem central, o que significa que todos os países que compram um avião KC 390, que queiram alterar, customizar ou fazer evoluir os componentes onde nós trabalhamos, tem que ser o CEA a fazer. E, portanto, há exclusividade de uma empresa nacional para fazer isso. Simultaneamente, todos os componentes da aeronave que nós desenvolvemos são fabricados na OGMA, são fabricados em Portugal. E, portanto, os 3 componentes, o sponsor no elevator e a fuselagem, que a Embraer integra no avião final, em avião Peixoto, é inteiramente desenvolvido e industrializado no país, com toda essa vantagem para Portugal. No meio disto, convertemos no maior empregador de engenheiros aeronáuticos do país. E, portanto, nós hoje temos o orgulho de ter nos nossos séniores engenheiros que começaram a trabalhar em 2009 e começaram a trabalhar em 2010 e começaram a trabalhar em 2011 e, na altura, sem dúvida que quem estudava no técnico e na UBI, que foram os primeiros, hoje temos o Porto, hoje temos Braga e outras faculdades e universidades a estar na engenharia aeroespacial, mas na verdade é que na altura quem quisesse trabalhar naquilo que estudou tinha que sair do país ou então ir para uma atividade parecida ou próxima, o que não era o objetivo da maioria. E, portanto, houve todos estes efeitos. O passo seguinte é simples. Trabalhamos serviços de engenharia para terceiros, trabalhamos em desenvolvimento de produto completo
E hoje Portugal está a desenvolver uma aeronave completa, de A a Z, desde o desenvolvimento à industrialização e à comercialização. O que é que isto traz a Portugal? E o SEI é um dos acionistas desse novo OEM, traz integradores finais, traz uma linha de montagem final e traz aquilo que eu acho que de facto pode ser o grande salto do país, que é termos integradores e termos produto. Nós só damos o salto do ponto de vista tecnológico e económico. Aliás, no desenvolvimento de um avião, ou de um drone, ou de outro produto duplo uso que queiramos pensar, nós até agora estávamos na fase inicial, temos boa engenharia, já conseguimos fazer subsistemas, pequenos subsistemas, mais complexos, menos complexos, e depois estamos no fim da cadeia quando aparece a manutenção. Aliás, o Sr. Almirante falou justamente disso. Nas fases de desenvolvimento de maior intensidade tecnológica e de maior valor económico, nós só conseguimos estar se formos nós os donos do produto. E, portanto, fomos nós os construtores, fomos nós os integradores e fomos nós os comercializadores do produto. Aliás, só nesta situação, só nesta circunstância, é que nós conseguimos garantir a incorporação nacional da cadeia de valor. Porque, reparem, nós temos empresas internacionais muito presentes no país. Vou dar outra vez o exemplo da Embraer. Mas a Embraer, queiramos ou não, é e vai ser sempre uma empresa brasileira. O centro de decisão está no Brasil, as opções são tomadas pelo decisor que está no Brasil e temos tido por muitos anos, e espero que continuemos a ter, a Embraer cá, mas o que define a estratégia de médio e de longo prazo de uma empresa brasileira é o interesse da empresa brasileira, não é portuguesa. E, portanto, a Embraer o que é que nos trouxe? Crescimento, trouxe-nos desenvolvimento, que nós devemos agarrar e ter os nossos próprios construtores. Eu tenho uma colega do Steering Committee do CEIA que diz muitas vezes a frase Portugal, dono do seu destino. Para nós sermos donos do nosso destino, temos que ter produto completo, temos que ter integradores finais, temos que estar cá, porque vamos continuar sempre a estar cá, e não vamos sair daqui se a Roménia, a República Checa ou outro país der melhores condições de financiamento a essas empresas. E, portanto, o CEIA, no fundo, ao longo do tempo, primeiro na aeronáutica e do espaço, em que começou a desenvolver e a construir lançadores para os satélites de pequena dimensão. Hoje, através de um spin-off, desenvolve satélites de muito alta resolução. Em 2021, num contexto dificílimo da economia provocada pela pandemia, surgiu a oportunidade de adquirir uma empresa, juntamente com a Omnidia, que é outra grande empresa do setor do espaço, que está a crescer consolidadamente. E hoje temos a empresa, é uma empresa portuguesa, chama-se Geosat, e só há duas empresas na Europa que operam satélites de muito alta resolução. Uma talvez vocês conheçam, que é a Airbus, e a outra é a Geosat, e portanto é uma mensagem que eu também aproveito sempre estas oportunidades para passar, porque não tenho a certeza que toda a gente saiba que existe em Portugal uma empresa em que só há duas na Europa que opera satélites de muito alta resolução e trabalha muito proximamente com as nossas Forças Armadas, em particular com a Força Aérea. Eu não sei como é que estou de tempo. Já está muito perto do já estou por perto. Eu, pedindo desculpa por não ter apresentação, na verdade fui avisado que havia um e-mail que pedia uma apresentação, já estava com o Gonçalo ali sentado, e portanto ainda fui a tempo de ver três temas que provavelmente vão ser focados na questão das perguntas e respostas, que é o papel do Estado como investidor estratégico e regulador, a capacidade da indústria nacional e a questão do capital de risco, que se calhar deixávamos para as perguntas. Eu apenas sinalizava, fazendo um elogio, que começa logo bem quando se diz o papel do Estado como investidor e não o papel do Estado como financiador. E, portanto, aqui já está uma diferença boa para as perguntas e respostas que vamos ter a seguir. Obrigado. Bom dia, ou boa tarde a todos. Peço desculpa antes de mais pelo atraso. Isto foi uma epopeia até chegar aqui do Porto, por isso os comboios hoje foram fantásticos. Queria agradecer à organização o convite, em meu nome e em nome do CITEV e da engenheira Gilda Santos. Vou começar então, passando já o primeiro slide à frente para não perdermos mais tempo. O meu nome é Maria João, sou investigadora no CITEV.
Já está. Eu vou dividir esta apresentação e falar um bocadinho sobre o CITEV, como é que nós atuamos da ideia até ao negócio, quais são os projetos que nós temos neste momento a decorrer e quais são as oportunidades, o que é que nós olhamos e pensamos que poderá ser um bom futuro para o nosso papel. Portanto, o CITEV é um centro tecnológico das indústrias têxteis e de vestuário de Portugal. É um centro sediado em Vila Nova de Famalicão, ou seja, no norte de Portugal. Nós, para além de Famalicão, também estamos sediados noutras partes do globo. Temos representação no Brasil, na Tunísia, no Paquistão, ou seja, estamos espalhados em vários continentes. O que é que nós oferecemos em termos de serviço? O CITEV é um centro tecnológico em que faz desenvolvimento e investigação, mas também oferecemos serviços às indústrias. Nesses serviços também fazemos certificação, trabalhamos em vários setores. Quais é que são as nossas áreas de negócio? Nós somos um centro têxtil e a primeira coisa que ocorre é certamente a parte do vestuário e da moda. No entanto, nós temos outras áreas de atuação, entre elas o automóvel, também na arquitetura, na construção. Atuamos também na parte da defesa e dos equipamentos de proteção individual e por isso é que nos traz aqui hoje. Nós somos um centro tecnológico que tem vindo a crescer muito nos últimos anos. Neste momento temos mais de 240 colaboradores. Temos neste momento 60 projetos de investigação e desenvolvimento. Oferecemos mais de 100 mil serviços de ensaios laboratoriais. Temos mais de 1.500 testes certificados, produtos certificados. Agora, em termos de ideia, como é que nós atuamos da ideia ao negócio? O CITEV já tem mais de 20 anos de experiência nesta área da defesa. E nós conseguimos atuar desde a investigação até chegarmos a uma solução que pode ir para o mercado. Então nós tentamos cobrir ao máximo todas as áreas, desde a ideia, depois a parte do teste, a validação, prototipagem, fazer o design, certificação, a acreditação e até mesmo a parte da comunicação. Ou seja, nós aqui temos todos os setores, toda a cadeia de valor coberta por nós e contamos ainda com um papel fundamental e com a colaboração do Ministério da Defesa Nacional. Temos vindo a ter também projetos da Agência Europeia de Defesa, temos concorrido aos fundos da Agência Europeia e por isso conseguimos estar bastante presentes naquilo que são as atividades da área da defesa em Portugal, mas também nos outros países. Apresentando um bocadinho aqui a ideia de negócio, nós trabalhamos em várias áreas e se pensarmos na área da defesa, nós trabalhamos tanto com proteção balística, têxteis multifuncionais, têxteis avançados, têxteis que são mais leves, proteções balísticas também com compósitos mais leves, inteligentes. Podemos ter sensorização associada ao têxtil. Isso dá-nos uma oferta muito alargada de possibilidades. Olhando um bocadinho aqui para aquilo que são algumas ideias que se transformaram em produtos, nós tivemos vários projetos que nós, no final, conseguimos obter mesmo uma solução. Por exemplo, no Best Life, nós conseguimos, no final do projeto, ter um colete balístico mais leve e modular do que aquilo que são os habituais. Se pensarmos no projeto SCS, nós conseguimos fazer uniformes de combate, um novo padrão camuflado, fardamento impermeável, várias funcionalidades têxteis em tudo aquilo que é os uniformes que os soldados apiados necessitam. Para além deste projeto, em que tivemos um outro, o ACAMS, em que desenvolvemos soluções de camuflagem. Estas soluções de camuflagem são soluções adaptativas, não é simplesmente aquele padrão camuflado, mas sim um padrão que possa ter também um papel, seja na redução da assinatura térmica, seja na redução da assinatura visível. Para além desta solução, também tivemos outro projeto que chegou a uma solução final, que foi o PERMAC, em que se desenvolveu um vestuário com regulação térmica. Ou seja, no final do projeto nós tivemos um colete que permitia fazer a regulação térmica
e controlar as situações, os cenários extremos a que um soldado está sujeito durante as suas missões. Em semelhança a este projeto, nós tivemos o STEEL, em que no final nós obtivemos um equipamento, um vestuário de soldado, com regulação térmica, mas para além da regulação térmica, tinha também associado, tinha integrado no têxtil alguma sensorização que permitia fazer a motorização também do soldado. Agora falando um bocadinho dos projetos que estão neste momento a decorrer, este aqui já acabou, este aqui é o único que neste momento já acabou este ano. Foi um projeto pequeninho, de 18 meses, teve várias entidades a participar. O consórcio tinha cerca de 11 parceiros. Aqui o objetivo era desenvolver materiais adaptativos que permitisse fazer camuflagem em plataformas. Aqui tem apresentado algumas imagens daquilo que foi o nosso demonstrador final e alguns testes de campo que fizemos. Este projeto, o EcoByLife, está neste momento sensivelmente a meio da duração do projeto. Nós temos vários parceiros, cerca de 6 países, penso. Aqui o objetivo é fazer sistemas de proteção balística mais leves e mais duradouros. Estes sistemas, o objetivo é poderem ser aplicados tanto para soldado como para plataformas. Vemos aqui já alguns exemplos em que nós já conseguimos desenvolver nesta fase do projeto uns coletes que já foram experimentados pelos nossos soldados. Neste momento também temos a decorrer o Across. O Across é um projeto que nos enche de orgulho porque somos os líderes do consórcio. A Across é um projeto que tem como objetivo o desenvolvimento de camuflagem adaptativa para soldado e para plataforma. O CITEV, neste momento, está a liderar este consórcio. É um consórcio com empresas bastante conceituadas na área da defesa. Para além de nós liderarmos o consórcio, também temos o orgulho de dizer que o Exército está a colaborar connosco, sendo que o Sinamil e o Semtex são também parceiros do projeto. Também temos o Armetis a decorrer. O Armetis tem como objetivo o desenvolvimento de têxteis inteligentes, multifuncionais, com sistemas de sensorização integrado. Ou seja, no final o que se pretende é obter um sistema de vestuário para o soldado que permita fazer termorregulação, que tenha sensorização, tenha geolocalização, consigamos fazer a monitorização do equipamento, fazer a monitorização do soldado. Tem várias valências este projeto, também é um projeto internacional, também contamos com a Agência Europeia da Defesa para o financiamento. Temos um consórcio bastante alargado, com várias entidades internacionais. E, por fim, vamos falar um bocadinho do Impact, que foi o último projeto que iniciou agora no CITEV, também na área da defesa. Este aqui o que tem, o objetivo é o desenvolvimento de sistemas de proteção ao impacto, mais resistentes, mais leves e mais duradouros, para qualquer que possa ser aplicado não só no soldado, mas também nas plataformas. E só para terminar, isto aqui foi só uma demonstração de quais é que são os projetos que nós temos, que papel é que nós podemos ter, ou seja, passar de uma ideia de pensar nós queremos ter um sistema com uma camuflagem adaptativa XPTO, como é que podemos fazer? Desenvolver vários materiais e nós aí temos um papel bastante ativo e depois conseguirmos chegar mesmo a uma solução final. Neste momento, o que é que nós olhamos como oportunidades e coisas que queremos focar-nos e perseguir? É continuar a trabalhar na monitorização e na comunicação dos sistemas de soldado, na proteção e no conforto e bem-estar do soldado, desenvolver mais sistemas de proteção balística e contra o impacto, na camuflagem adaptativa, na proteção CBRN, termorregulação, sistemas de energia alternativa e, para finalizar, claro, toda a gente fala na sustentabilidade, nós temos que ser sustentáveis e tentar adotar medidas mais sustentáveis
e que nos dê mais valências por isso. Penso que é tudo. Muito obrigado. Há bocado estávamos a falar que quando se aproxima aqui do fim, cada vez vamos ficando com menos tempo. Portanto, eu vou ser muito, muito sintético e vou tocar em alguns assuntos aqui que nos convocam. Eu trago uma pequena apresentação de 80 slides, portanto, não sei se estão preparados. Mas que só vou aproveitar 4 ou 5. Pronto, vamos pôr as coisas nessa perspectiva. E como é que pode-se passar a apresentação? É? E já está carregado? Então eu tive consigo a colocar aí no desktop. Mas agora já tenho 2 minutos, ou 2 slides, Miguel. Não sei se isto passa, eu vou só fazer aqui um teste. Passa. Pronto, muito rápido, até porque eu penso que o mais interessante aqui é mesmo as nossas conversas, as nossas discussões, porque falar de lugares comuns que toda a gente conhece, penso que depois também se torna aborrecido. Eu já vi aí pessoas com a cabeça. Cumprimentar, professor, muito obrigado pelo convite, também por estar aqui nesta casa, ao ISCSP, não é? E o Dr. Ricardo, muito obrigado, e a alguns velhos conhecidos aqui. Também cumprimentar o Sr. Almirante, que também tenho um apreço muito, muito grande, e os meus colegas também já de longa luta. O espaço, nós sabemos que o espaço sempre foi um domínio de fascínio, não é? Um domínio em que nós olhamos como o nosso lugar de encontro, talvez um dia, e que nós procuramos aqui as respostas àquilo que nós não sabemos, àquilo que não conhecemos. Portanto, o espaço foi sempre, desde que temos consciência sobre a nossa dimensão, olhamos para cima e até dizemos ai Jesus, ai meu Deus, e olhamos para cima, não olhamos para baixo, não é? Deslumbra-nos, inspira-nos e, de alguma forma, é o encontro com a nossa própria existência. Mas o espaço dá-nos também outra coisa. Dá-nos um ângulo de observação da nossa fragilidade. Eu gosto muito desta expressão do albedo, não é? E o efeito, o overview, o efeito que os astronautas veem quando estão na Estação Internacional, que olham para o tal ponto azul claro que nos envolve na nossa irrelevância. No fundo, nos convoca que todos estamos na mesma nave, partilhamos os mesmos problemas, mas quando estamos cada um no seu país, pensamos que os grandes problemas estão exatamente no nosso retângulo. Essa é uma dimensão, a dimensão do conhecimento, a dimensão daquilo que, enfim, talvez encerra as grandes questões do sentido da vida e da nossa própria existência, não é? E da nossa própria prolongação, o prolongamento da nossa existência no firmamento. Mas o espaço transformou-se também, enfim, num domínio económico. É aquilo que hoje nós chamamos por New Space. O New Space foi uma vaga que começou sensivelmente há 15 anos atrás, pela evolução tecnológica, miniaturização. E hoje posso-vos dizer que nos primeiros satélites que eu trabalhei, o meu telefone é muito mais evoluído. E, eventualmente, se o pudéssemos lançar com a câmera virada para baixo, tinha muito mais utilidade do que aqueles todos que foram feitos há 30 anos atrás. Essa é a questão. Então o espaço tornou-se um domínio comercial. Projeção daquilo que nos convocou como civilização. O comércio. E atrás do comércio vem o quê? Vem a segurança, vem a defesa, para protegê-lo, para lhe dar escala, não é? E é isso que hoje o espaço representa. E representa não já o New Space. Eu aprendi uma coisa aqui com o Coronel Eugénio, no IDN. Aquele lugar maravilhoso que eu gostava de ir fazer aquele curso. Não é? Que é a defesa hoje fala-se em New Defense. Não é? A New Defense. E no outro dia estava a ver aquela declaração do Zelensky, não é? Desculpa uma expressão, um anão contra um Golias a dizer ao Trump que ele tinha drones para trocar por grandes mísseis, não é?
reparem o que aconteceu, a própria tecnologia reverteu aqui um bocadinho o sentido daquilo que era tradicionalmente na defesa. A defesa fazia spin-offs para a sociedade, hoje é a sociedade, a tecnologia que faz spin-offs. Spin-offs não. Faz aquilo que é, especialmente caracterizou isso muito bem, o dual use. E aparecem-nos aquelas palavras fantásticas hoje, que nós repetimos até à exaustão e que só 5% é que sabe o que é que isto significa. O dual use é uma delas. Há outra que é a fragmentação. Não é? Hoje fala-se em fragmentação e parece que se fala em fragmentação completamente isolado daquilo que é o nosso sistema político na Europa. Tem que haver fragmentação. Nós somos fragmentados. Portanto, nós somos, por natureza, fragmentados. Quem defende o seu interesse tem que ser fragmentado. Há vários níveis, obviamente, de fragmentação. E depois há uma palavra que parece que se nós deixamos de utilizar, e desculpa, Catarina, mas acho que mesmo deixamos de utilizar, que é a questão da sustentabilidade. Por isso a Europa é reativa. A Europa vai atrás no momento. Há 3 anos atrás, se calhar se eu fazer esta conferência, se calhar nem existia esta conferência, porque não havia a oportunidade para a fazer, porque não andámos todos à rasquinha, no bom português que se diz, não é? Nós, se calhar, há 3 anos estávamos aqui a falar da sustentabilidade como um motor de desenvolvimento. De facto, continua a ser. Mas esquecemos, pusemos a sustentabilidade em pausa. Porquê? Porque agora vamos tratar das coisas mais importantes. Voltamos ao carvão. Voltamos ao carvão numa contradição exatamente com aquilo que foi os princípios da sustentabilidade, tirar o carvão. Voltamos à dependência do gás. Inclusive, estamos a tentar nos livrar disto. Voltamos a ter na nossa agenda, silenciosamente, um grande elefante branco que nos vai entrar pela vida e que vai alterar a situação geopolítica, a situação daquilo que é hoje o que nós entendemos como o Norte, o Sul e todas estas variáveis que se comunicam. Porquê? Porque as alterações do clima, quer geológicas, e agora vou ser imparcial, também não sou daqueles que defendem que a Terra é plana, é bem entendido, mas as alterações geológicas ou por efeito humano vão necessariamente introduzir variáveis aqui absolutamente críticas, vão configurar tudo, vão configurar os territórios, a questão da água, a questão das migrações, a questão dos terrenos férteis. Veja-se, por exemplo, hoje, eu vi no outro dia esta notícia que os agricultores franceses estavam a ir para a Inglaterra por causa das alfaces e dos tomates e tudo, porque lá parece que era tradicionalmente um abastecedor da Europa. Isto vai ter tudo um problema. Mas a Europa, agora, como tem aqui as ameaças próximas das portas, é reativa. É reativa e está a tentar correr atrás do prejuízo. Toda a gente sabia, realmente já disse isso, toda a gente sabia que isto era um problema que se ia colocar mais cedo ou mais tarde. O mundo, o normal do mundo é a guerra, não é a paz. Infelizmente, eu uma vez disse à nossa colega Licínia, em Coimbra, isto, ela fica toda escandalizada, é essa, analisamos a história, ou seja, é mais ou menos a vida, portanto, que é a morte, não é? O intervalo que a morte nos dá. É um bocadinho esta perspectiva que nós temos que olhar, por isso é que a questão da defesa é extremamente importante. Mas para falar disto, temos aqui alguns números que eu gostava de só olhar, que vocês olhassem com há um cuidado no domínio do espaço. E, antes de ir aos números, dizer-vos o seguinte, se olharmos, o espaço transformou-se num domínio económico, mas também num domínio, eu não consigo ver daqui, mas também num domínio que é necessariamente, vou levar para aqui o meu ponteiro, depende um bocadinho daquilo que hoje a tecnologia permite, mas não só, como alguns setores vão ver o espaço, em particular o setor da defesa. Isto vai tudo dar um ponto, aquilo que falei há pouco. O espaço hoje aparece como aparecia na década de 60, com 2 motivações principais. A primeira é uma extensão geopolítica do território. Hoje não há territórios para conquistar, tudo está conquistado. Não há um centímetro que não pertence a ninguém. Então onde é que estão os territórios por conquistar? No outer space. O outer space, as cinturas orbitais, os meteoritos, a Lua, a corrida à Lua. Portanto, a outra motivação são a extração de recursos. Extensão geopolítica do território e a extração de recursos é aquilo que continua a ser a motivação. Atrás vai o quê? Vai a segurança e vai a defesa para defender estes interesses. O programa e os acordos Artemis são isso mesmo. O que é que se tenta fazer, de alguma forma, aqui um abraço a todos os países
de alguma forma, aliado dos Estados Unidos para fazer os acordos Artemis. É para, de alguma forma, quando se for e retornar à Lua no final desta década, de facto, os recursos que lá estiverem, de alguma forma, protegidos. E é neste sentido que é preciso olhar para as tendências. Hoje, nós falamos em megaconstelações. Falamos de megaconstelações porquê? Por uma razão simples, porque as megaconstelações dão aquilo que é o princípio de escala para serviços. Temos o caso mais comum que toda a gente conhece, o Starlink. O que é o Starlink? O Starlink são antenas da MEO que estão espalhadas lá por cima, em cinturas orbitais, que dão a cobertura global. O que é isto? É negócio. Isto é venda, é de serviços. Business to consumer. O Starlink faz aquilo que nenhuma constelação faz ainda. Business to consumer. Ou seja, vai diretamente à fatura, ao bolso dos clientes. Isto, as comunicações, continuam a ser o grande negócio. O resto é estratégico. No espaço, o resto é estratégico. E costuma-se dizer que é estratégico paga o Estado e o que é comercial vem as empresas atrás. Eu sempre aprendi isto, não é? E é isto que está a passar neste novo fascínio do espaço. Olhando para as tendências, uma mega constelações, já vos vou dar os números, são assustadores, principalmente para as intenções, mega constelações, muitos países a estabelecerem as suas estratégias de defesa para o espaço, a nós também, e muito bem, o incremento dos budgets da defesa, e já vos vou mostrar que os números são de facto muito significativos, aquilo que todos nós conhecemos, o espaço como um domínio, um novo domínio, não é? Como o terrestre, o marítimo, o ciberespaço e o ground, não é? Portanto, um domínio em que os serviços vão ser cada vez mais baratos. Reparem o seguinte, hoje nós pagamos, se calhar por um telemóvel, uma média de uma assinatura, não sei o quê, para termos banda larga, 50, 140 euros, não sei. Devia saber, porque a gente tem em casa. O objetivo no Direct to Device, que é, já há testes de Direct to Device, eu não digo substituir, porque há o problema do indoor, mas lá chegaremos. E as telecomunicações continuam a ser o grande santo grau daquilo que é o negócio através do espaço. Uma plataforma, não estamos aqui, estamos um bocadinho mais em cima. E depois, obviamente, o balanceamento no procurement, e aqui concordo que o Miguel dizia, que de facto, como é que o Estado se pode posicionar aqui em termos de investidores. Olhem para estes dados. Olhando para estes dados, aqui não tem que ser ali. Olhando para estes dados, nós reparamos que desde 2022 até 2024, o que é que incrementou, digamos assim, os budgets da defesa. Atenção, eu estou a falar dos budgets da defesa no domínio do espaço. Está bem? E agora, olhem para estes números. Os países, ou seja, já não há um monopólio das superpotências no espaço, porque a maior parte dos países têm as suas estratégias espaciais e querem ter o seu lugar ao Sol. Não só por aquilo que é constituir a resiliência, e é aquilo que nós estamos a fazer e muito bem em Portugal, com os grandes centros de integração, no CEIA, no INESC, no INEGI, no INESCTEC, nas empresas todas de integração, e também queremos ter, de alguma forma, dar às nossas capacidades de defesa a nossa autonomia, não é? Eu acredito numa Europa forte quando os Estados próprios são fortes. Não acredito no contrário. E aqui está a palavra mágica, é já o penúltimo, o slide, e está aqui a palavra mágica fragmentação. Reparem o seguinte, acho que este slide diz tudo. Este slide tem uma preocupação em exatamente ver o que é que são nações, o que é que são agregados de nações, o que é investimento individual e o que é investimento daquilo, digamos, agregado. Se nós olharmos para os grandes países, Estados Unidos, a China, e reparem, o Japão tem quase uma dimensão de investimento, não é maior que a Europa agregada, mas é quase. Portanto, isto é a fragmentação. É isto a fragmentação. Eu costumo fazer esta pergunta, como é que se aborda, porque os relatórios de Draghi dizem que apontam aquilo que todos nós sabemos da fragmentação. Não é? E já agora um balanço sobre o relatório de Draghi. Mas há aqui uma coisa que nunca foi dita, como é que nós, está bem que há a questão do mercado único, fazermos um mercado único, digamos que é uma forma de combater, mas como é que se faz isto sem nós prescindirmos de alguma capacidade, de alguma soberania? Eu costumo dizer, vamos instalar aqui uma política agrícola comum para o espaço, neste caso, que é, levas dinheiro, mas tens que prescindir das tuas pescas, ou da tua produção de tomate. É isto que se vai fazer? Como é que se faz isto?
é que os grandes países não acredito que estejam muito virados para aí. Termino com... Penso que termino, não é? Já estou um pouquinho perdido. Reparem, onde é que nós podemos estar? Nós, como Portugal, na parte civil, na parte de defesa. Isto é a proliferação de constelações. Reparem, os satélites de telecomunicações dominam e vão dominar. Há sistemas que têm 13 mil, há sistemas que estão desenhados para 100 mil satélites. É a conectividade global. Em nome da conectividade global. Assustador. Isto é assustador. Isto leva-nos a outra coisa, que é também na Other Business, que está ali, que é a questão da observação da Terra. A questão da observação ao momento, em tempo real, com a posição centimétrica. Nós estamos a migrar dos Galileus e dos GPS, que estão em órbitas de 17 a 22 mil, para órbitas dos 400 km. Significa que a precisão de localização vai para o centímetro. O que é que nós vamos ter no futuro? Vamos comunicar em tempo real, vamos ver em tempo real, e ver em tempo real estamos a falar de vídeo, e vamos saber em tempo real onde é que está cada coisa. Se isto não é um mundo assustador, não sei o que é que nós estamos aqui a fazer. Onde é que está Portugal? Portugal está e tem que estar na Constituição também, na industrialização da sua capacidade através de nichos. E deve apostar em serviços, deve apostar em novos operadores, as cadeias de integração que já estão a ser feitas, e muito bem, e nichos. A questão, a Catarina falou de lançamentos on demand, fast response para a defesa. Ninguém vai competir na Europa com aquilo que é o grande desígnio de acesso ao espaço, que é a segunda, não é o next space, é o next space, que é a exploração espacial. Enquanto a Europa, e termino mesmo aqui, enquanto a Europa andamos aqui com um gap de à volta de 12 anos a trabalhar agora nas constelações de satélites, os Estados Unidos e a China já estão noutra fase. Estão a falar da In-Orbit Servicing, a estar em órbita e já estar noutra fase que nós não estamos, que é a sua permanência em órbita. As estações espaciais privadas, as bases militares em órbita, lá está, para assegurar os recursos, e, essencialmente, a extensão do seu território. Portanto, quando, no final desta década, o homem regressar à Lua, o homem, e agora tenho que dizer o homem ou a mulher, já não é com um H grande, quando se espetar a bandeira novamente na Lua, eu e muitos que pensam nestas coisas, muita dificuldade temos em pensar que vem em nome da humanidade. Se calhar vão acrescentar uma estrelinha na bandeira nacional. Ou na China, que tudo indica que pode ser o seguinte, o próximo Estado, ou nos Estados Unidos. Portugal... A azul, mas está longe, Miguel, está longe. E deixo depois algumas, dá-vos assim o panorama, mas deixo aqui para nós discutirmos um bocadinho. Está bem? Obrigado. Boa tarde a todos. O meu nome é Rui Marcelino, como já apresentado, e há aquela célebre frase: sou apenas eu que vos separo do café com as perguntas que tivemos a seguir. Nesse sentido, e para não perder, se não se importa, eu vou só ligar aqui o meu cronómetro, porque também me entusiasmo e não queria passar do tempo que me foi concedido. Vou ficar aqui perto e passar-vos e passar-vos um conjunto de slides. Antes de mais, eu peço desculpa que não o fiz. Agradecer à doutora, e eu estou sem óculos, Maria Helena Monteiro, por nos ter convidado aqui pela organização deste seminário, ao doutor Ricardo Ramos Pinto, que nos acolhe, e obviamente aos presentes, que eu também conheço de outras situações, aos meus colegas do painel. E indiretamente, então, ao que interessa, em termos de apresentação, eu decidi fazer o seguinte. Eu estou aqui principalmente como vice-presidente do Cluster de Aeronáutica, Espaço e Defesa, mas cheguei também à conclusão que era a única empresa privada que estava aqui no painel. Então, eu também sou indústria. E, como tal, eu vou, se calhar, utilizar esta dupla função de, por ser indústria também, que estou aqui a representar o Cluster de Aeronáutica, Espaço e Defesa. E é este. Muito bem. Começo então por partilhar um bocadinho daquilo que é o ecossistema de Aeronáutica, Espaço e Defesa e que o Cluster representa. O Cluster não são bem aquele conjunto de
logos que vêm ali do lado direito, é principalmente o que está do lado esquerdo. São 170 entidades, é 90% de exportações e são mais de 3 mil milhões de volume de negócios. Ainda é um valor que está por apurar. Nós sabemos que é mais de 3 mil milhões, quanto mais ainda não sabemos. Mas mais importante que isso é que englobamos esta questão de aeronáutica, espaço e defesa, e há já muito tempo, hoje falou-se aqui várias vezes na questão do dual use, há já muito tempo que este cluster, que existe oficialmente há 10 anos, mas existe inoficialmente há muito mais tempo, percebeu que esta questão do dual use existe e que existem sinergias entre todas as áreas. E partilho por isso convosco aquilo que é os pilares principais daquilo que é a atuação do cluster, que tem a ver com a questão da regulamentação e do contexto, tem a ver com as questões de inovação, já faladas aqui hoje tantas vezes, tem a ver com a questão do talento, ou seja, pessoas para fazer isto acontecer, e obviamente mercado e oportunidades significa para as empresas negócio, geração de valor. E do lado direito vem um exemplo possível daquilo que é o modelo do Triple Helix, já falado hoje muitas vezes, governo, academia e indústria. E por isso é que eu disse, faltava aqui também alguém da indústria privada. E também cá estou nesse sentido. Bom, a nível de contexto e regulamentação, dar-vos um alívio, não vou passar este slide em revista. Este slide é, e é importante, penso eu, aquilo que é uma espécie de position paper, não é uma espécie, é mesmo um position paper, feito pela AED, feito com a reunião da informação dos associados, e nos associados também existe entidades que vão desde câmaras municipais, a indústria, a academia. Portanto, estamos a falar também numa perspectiva holística e da própria Triple Helix, e é com essas contribuições que surgiu este, se quiserem, position paper. O position paper é principalmente focado nos processos de aquisição, nos processos de contratação, onde hoje já se falou bastante, eu não vou entrar em profundidade, mas apenas reforçar aquela última frase. Não só na área da defesa, mas também na aquisição ferroviária, aeronáutica, de todas as áreas do nosso país, as aquisições e as compras públicas têm um papel determinante no alavancamento da economia e da indústria. E não utilizá-las nesse sentido é só irresponsável. Fazer pelo melhor preço, fazer pelo que é mais rápido, é só irresponsável e é não pensar no futuro do país e principalmente da indústria. E isso é um repto que não é só da aeronáutica, espaço e defesa, é transversal. E nós estamos todos no mesmo barco. Isso é aquilo que defende e é aquilo que preconiza este paper, este position paper da AED, e tem a ver com um dos papéis que a Associação faz, que é servir de articulação entre aquilo que o ecossistema necessita e aquilo que a parte regulamentar nos dá, aquilo que o Governo nos dá. E temos feito esse trabalho em conjunto. Aliás, isto resulta de um trabalho conjunto entre uma entidade de Governo e o cluster AED. Depois, aquilo que, pelo menos a mim, me dá mais satisfação, porque acredito que as coisas acontecem quando vamos para o terreno. E aquilo que a AED faz há bastante tempo com sucesso, há 20 anos, é a criação de consórcios para a inovação. Pôr as pessoas a trabalhar juntos. O meu pai é militar também e costuma dizer que só sabemos em quem confiar quando vamos para a guerra. Um projeto para mim é ir para a guerra também. Bom, e nesse aspecto, a AED tem uma experiência longa de juntar pessoas, por exemplo, neste consórcio que vos mostro aqui ao lado, já deixei de utilizar o microfone, neste projeto que está aqui ao lado, que é o FlyPT, é um de muitos exemplos feitos pela AED, em que, por exemplo, foi desenvolvido um sistema de descolagem elétrico vertical para transporte de passageiros e, curiosamente, quando o divulgamos, suscitou muito interesse por parte da defesa também em feiras internacionais. E foi feito como? Com 14 entidades dentro do ecossistema. Ninguém faz nada sozinho. A Marinha não faz nada sozinho, o Exército não faz nada sozinho, a Força Aérea não faz nada sozinho e as empresas não fazem produtos sozinhos. Isto é aquilo que a AED tem feito. E tem feito não só a nível nacional, como a nível internacional. Participamos em projetos da EDF com os parceiros da AED. Este, provavelmente, conhecem o EPIC, que está ligado ao projeto do FK, que tem a ver com o cockpit do futuro avião de combate europeu, um tema sobre o qual eu não vou debruçar hoje. E um projeto do Miguel Braga, que o meu amigo Miguel Braga já falou hoje, a própria questão de capacitação da indústria nacional para ter produtos próprios e subir na cadeia de valor, integrando produtos completos e não fornecendo o parafuso ou a pecinha pequenina que não acrescenta valor nenhum e que vai sendo sempre esmagado pelo preço. Bom, este é um slide que eu desfoquei propositadamente porque supostamente é confidencial, mas até acho que não devia ser, e que tem a ver... muito obrigado. Pelos vistos, a minha voz não projeta assim tão mais.
e que tem a ver com um trabalho que foi feito com um grupo de empresas portuguesas, num NIAC, que é o NATO Industry Advisory Group, e aquilo que se fez, que eu achei muitíssimo interessante, mas depois não vi espelhado em lado nenhum, se calhar fica informação confidencial, mas aquilo que se fez é muito interessante, que é perceber, desde o momento da especificação das necessidades até o momento da aquisição, como é que é o envolvimento da indústria, dos stakeholders, da sociedade. Qual é, se quiserem, o roadmap do investimento, porque vemos muito, às vezes, das Forças Armadas, a indústria investe porque isto um dia traz-lhes retorno, mas a indústria diz, bom, se não tem garantia, não vou investir. E este roadmap foi feito em conjunto por entidades como a Sikorsky, como a Boeing, etc., com empresas que também desenvolvem produtos e com as Forças Armadas. E é se quiserem, um repto que penso que vale a pena voltar a visitar. Bom, eu disse que ia fazer também, ia mostrar também o meu papel aqui como indústria, e aqui falo um bocadinho da Alma Design. Se não existisse Alma Design, eu não estava também na vice-presidência da AED, porque não havia motivação para estar numa associação empresarial e mais do que empresarial. A Alma Design é uma entidade industrial, é uma empresa que presta serviços e que presta serviços há coisa de 30 anos e que tem cerca de 900 projetos, dos quais 500 vieram a transformar-se em produtos. E esses projetos são desde a parte aeronáutica, alguns de vocês já se sentaram com certeza naqueles bancos da TAP, passando pela parte automóvel, passando pela parte ferroviária, passando pela parte náutica ou para produtos e máquinas industriais. E isto, o que é que tem a ver com a indústria da defesa? Tudo. Isto é a indústria nacional. E nós temos muito esta coisa de fazer as coisas em silos. Bom, não és da defesa, não entras. Aquilo que aprendemos, pelo menos na Alma, em 30 anos de fazer inovação, é que a inovação só acontece quando trazemos pessoas de áreas diferentes a trabalhar juntas. Sempre com as mesmas pessoas, vamos fazer sempre as mesmas coisas. Bom, isso vem parar à fertilização cruzada e ao dual use, que já se falou aqui várias vezes. Portanto, eu vou ser a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta pessoa a falar deste painel do dual use. E o que é que eu queria trazer-vos com o dual use? Mais uma vez, podia falar, mas acima de tudo queria-vos trazer um conjunto de imagens. Porque, por exemplo, ao longo destes nossos 30 anos de atividades, nós já trabalhamos para postos de condução para autocarros, para comboios, ou, por exemplo, para as lanchas salva-vidas do Instituto Scouts da Náufragos, desenvolvidas ali no Alfeite. E foi com estes conhecimentos e com as empresas que fizeram este trabalho que nós ganhamos conhecimento para fazer, por exemplo, um projeto de renovação do cockpit do C295 da Airbus. Porque tínhamos conhecimento industrial e porque os parceiros industriais tinham esse conhecimento. Mas depois aconteceu o contrário. Estamos a falar de um projeto de investigação na área militar, mas que nos permitiu depois o ciclo contrário, que foi trazer isto para aplicar, por exemplo, em simuladores de voo, que são fabricados aqui em Portugal e comercializados para Airbus, ou, por exemplo, no interior do cockpit do avião da Embraer do IVE, que descola na vertical, ou do primeiro avião elétrico desenvolvido a nível mundial. Com o conhecimento que adquirimos da defesa, que por sua vez vinha com o conhecimento que tínhamos da indústria. E, para mim, dual use, com esta área, fica explicado. Mas muitas mais podemos mostrar. Não podia deixar de falar no meu penúltimo tema, há bocadinho falei, que é a questão academia, e que se calhar é uma costela, não sei se é do lado direito, se é do lado esquerdo, mas é uma costela que também tenho. Professor, o vosso vizinho, como disse há bocadinho, leciono aqui atrás na Faculdade de Arquitetura e Design e sou responsável pelo mestrado em Design. E uma das coisas que mais temos falado na AED é a questão... Cá está ele. Eu sabia que era o penúltimo. Agora sim. Assim não há como enganar. Bom, estas imagens que estou aqui a mostrar são geradas por alunos do mestrado em Design de Produto da Faculdade de Arquitetura, aqui ao lado, e são produtos que têm aplicações múltiplas, seja para a área naval, seja para a área da agricultura, seja para a área da saúde. Temos uma parceria com o Instituto Superior Técnico, temos uma parceria com a nova SBE, que tem um curso, como sabes, Ricardo, agora mais virado para a área do espaço, coisa que não existia numa universidade ligada à economia. E, mais uma vez, neste momento, eu acho que o grande desafio é dizer a estes senhores, estas gerações, que esta questão da indústria, que foi esquecida pela Europa, ou alegada à Ásia nos últimos anos, é uma questão que temos de voltar a pôr em cima da mesa. E é estas gerações que temos de trabalhar. Não é só os que saem das universidades, é nestas gerações, quando ainda lá estão, quando vão entrar para as universidades. Por isso não posso deixar-vos lançar o repto. Este é outra das peças, já falamos na indústria. E, por fim,
Para terminar, a Catarina já falou atrás, para terminar, algo que eu acho que é muito importante e nem sempre tem acontecido da melhor forma, que é a forma como comunicamos a necessidade que estamos a falar da área da defesa e do reflexo para a indústria, como é que o comunicamos para a sociedade. As pessoas não entendem, não veem. E há duas coisas que queria vos chamar a atenção, que são os meus dois últimos slides. É a questão de como é que se promove aquilo que já se faz bem em Portugal. E nós temos trabalhado, por exemplo, com a OGMA ou com a TAP em ajudar a que eles promovam aquilo que já fazem bem. Isto é, por exemplo, o simulador do C130, que é o OGMA, repara, e que tem uma ferramenta para mostrar o que é que já conseguem fazer com o C130. Portanto, é preciso, não basta ser, é preciso também parecer. E no parecer, o meu último slide é este. Foi um desafio que nos foi lançado e que foi lançado ao nosso ecossistema. Aqui, com a ajuda, obviamente não posso deixar de dizer, do design, que foi a Marinha Portuguesa ter pedido ajuda para comunicar os 5 projetos de PRR que está a desenvolver. Porque, na verdade, a sociedade não os conhecia e mesmo dentro da própria Marinha as pessoas não sabiam exatamente o que era cada um daqueles projetos. E isso é algo, Miguel e colegas aqui, que nós temos assistido em toda a nossa convivência. É que às vezes o que falha no meio disto tudo é a comunicação. Às vezes é nem saber que empresa A, B ou C existe, nem saber o que é que se está a fazer. E, portanto, pode parecer uma coisa menor, e nestas áreas mais tecnológicas a comunicação é sempre olhada como uma coisa menor. Eu não tive comunicação no Instituto Superior Técnico. Zero. E nós precisamos saber comunicar aquilo que fazemos. Precisamos saber comunicar internamente, entre nós, mas também para fora, para a sociedade, para o resto da Europa. E com isso, só dar o meu agradecimento e já sei que passei 2 minutos do tempo. Muito obrigado. Muito obrigado. Não sei se ainda temos algum tempo para fazer alguma pergunta. 5 minutos, portanto, faria aqui uma pergunta, e neste caso começaria eu na ordem inversa. Portanto, começaria já pelo seu professor. Não é? Eu tinha aqui algumas perguntas, mas reduzirei a uma. Não é? Sendo a AID um cluster que representa uma massa crítica de competências, qual é que é o papel que os clusters devem desempenhar no novo paradigma de defesa, segurança e resiliência, e como garantir que a inovação gerada se transforma efetivamente em capacidade nacional e exportável? Acho que não funciona. Vou tentar ser rápido, mas no fundo, e obrigado pela pergunta, faz todo sentido, mas aqueles 5 pilares que falei, aqueles 4 pilares estratégicos que falei que são a função da AED, são exatamente o papel que temos para a aeronáutica, para o espaço, mas principalmente aqui para a defesa. Ou seja, trabalharmos não sozinhos, mas em conjunto com as agências, com entidades governamentais, sobre a questão da contextualização em que isto acontece, e estamos a trabalhar nisso, seja na maior transparência dos processos contratuais que existem, dos lançamentos de concursos, seja na participação em projetos internacionais. Portanto, a parte de contextualização, que é importantíssima. A parte de inovação, acho que o cluster faz isso desde sempre. Há bocadinho o Miguel falou na questão dos projetos de contrapartidas. Houve empresas nacionais que, no passado, à conta de há uma aquisição militar e há uma contrapartida tecnológica para a indústria nacional, e houve empresas em Portugal que beneficiaram muitíssimo, e muitíssimo, quando digo, é muitíssimo não no aspecto económico, mas no aspecto de conhecimento, e que hoje utilizam isso para serem grandes empresas internacionais. E esse é um papel que a AED fez desde sempre, que é dinamizar este trabalho de ecossistema. O terceiro ponto, como disse há bocadinho, não menos importante, é ajudar a comunicar aquilo que fazemos dentro e fora, ou seja, gerar negócio para os nossos associados, com a economia da defesa. E não há esta coisa de que os empresários são todos malvados, geram dinheiro gera valor, isso é uma coisa horrível. Portanto, tem que haver uma maior ligação. Nós temos esse preconceito. E a última, não menos importante, isto só se faz com pessoas. E pessoas têm que ser trabalhado desde muito cedo. E a AED tem estado a trabalhar nestes 4 pilares. Foi longo, peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Professor. Não foi nada, foi muito elucidativo também. E agora a próxima pergunta será para o Sr. Engenheiro. Tinha aqui também algumas preparadas, mas não deixo de fazer aquela que para mim é a mais significativa. Acredita que Portugal pode assumir um papel relevante na construção da base tecnológica industrial espacial europeia em termos de defesa, obviamente, e como pode o sistema Triple Helix acelerar este caminho? Isto é uma pergunta muito quase académica que eu
Eu acho que Portugal tem que trabalhar muito a nível... Eu estou curioso para ver ali a apresentação, ou o que é que o Manuel Mendonça vai dizer. É sem slides, exatamente. Na questão estes domínios são domínios de escala. Só produzem... As Forças Armadas, em particular, têm uma dimensão de escala para ter efeitos operacionais. E o espaço não é diferente. Eu falei-vos há um bocadinho da questão da Starlink, mas para termos uma capacidade instalada, é preciso empresas de escala. Portanto, nós temos que escolher as nossas guerras, não é? Eu diria. O grande problema aqui, penso, acho que muitos nos acompanham nisto, é nós trabalharmos ao nível dos incentivos, não é? Ao nível dos incentivos, porque os incentivos têm que estar acompanhados de planos de negócios. Quando nós estamos a falar de TRLs mais elevados, obviamente, não é? E Portugal não pode continuar, eu vou ser muito malvado aqui, não pode continuar a saltar de nenúfar em nenúfar, de projeto em projeto, sem concretizar, sem entregar e sem ter uma perspectiva de mercado. Porque senão corremos o risco de andar eternamente, e que já andamos, internamente nestes processos, e depois estarmos dependentes só do procurement público, não é? E mais, do procurement público nacional. Uma das razões que eu vos trouxe estes slides da proliferação de constelações é que vai haver um ponto, em particular na Europa, que todos os países vão ter constelações. E a pergunta é como é que fica o mercado? Fica saturado? Então vamos olhar para o mercado interno? Aí, foi aquilo que eu disse da questão da soberania. Claro, sim. Mas não é suficiente, principalmente para gerar escala. Eu penso que não há dúvidas nenhumas sobre isso. A questão é a inovação. Que coisas inovadoras é que podemos criar para nos diferenciarmos? Olhamos para o nosso potencial, talvez de localização. Lembro-me sempre, eu gosto muito de contar esta história, em 96, logo depois de sair daquele projeto do POSAT, não é? Eu tive a oportunidade de assistir na altura com o professor Carvalho do Rigos à visita do Buzz Aldrin, lembra-se? O astronauta que estava na Eagle, não é? E que ele dizia uma coisa absolutamente fantástica naquela altura. É assim, vocês nem sabem a sorte que têm de viver no país que estão. E vocês só vão descobrir, os vossos antepassados descobriram isso, e só vocês vão descobrir daqui a algum tempo. A vossa localização geográfica dá-vos uma posição privilegiada naquilo que é um terreno fértil de conflitos, que é o centro da Europa. Pronto, acho que estamos a ter um déjà vu, não é? E isso tem que nos dar aqui uma vertente cada vez mais forte, mais estruturada para o Atlântico. Não basta dizer que temos uma posição geoestratégica. Eu canso-me de ouvir a lenga-lenga da posição geoestratégica. Nós temos é que a posição geoestratégica transformar. É como se fosse matéria-prima. O que é que nós fazemos à matéria-prima? Extraímos, transformamos e vendemos. Mas nós andamos há muitos anos a vender a ideia de sebastianista que o oceano e o nosso Atlântico é o nosso futuro. Não estou a ver. As Forças Armadas, e já agora vou dizer este ponto que é extremamente importante. Eu tenho 2 exemplos que gosto muito de dizer como é que as Forças Armadas, de facto, na prática, e gostava que esses exemplos fossem multiplicados, como é que já contribuíram para nós alavancarmos algumas coisas que nos esquecemos nos anais da história. Uma delas foi a parte naval. E não nos esqueçamos daqui, e a própria Marinha, de alguma forma, com a construção dos navios polivalentes, deu um novo fogo, e criou aqui um fogo também um bocadinho à indústria naval. É um exemplo. A própria Embraer, Miguel já falou sobre isso, não é? Que permitiu também uma aposta. Repare, privatizamos a Zogma, tivemos um player privado que nos abriu a possibilidade para estar no KC, para descobrirmos outras vertentes. E aquela, que às vezes nos esquecemos muito, que eu penso que foi pioneira, dos rádios dos PRCs, da IDD. Nós esquecemos que a nossa indústria... Na EID, são muitos Ds. Esquecemos que estão colocados numa... E depois até um grande ator internacional, Roger Schwartz, na altura, lembro-me bem, porque eu já estou no 6º andar da vida, lembro-me destas coisas todas. E é extremamente importante como é que as Forças Armadas podem fazer, de facto, a alavancagem. Há uma coisa que é importante. Perguntem aos unicórnios, já foi falado aqui no unicórnio, perguntem às empresas, quer de cariz mais público, quer de cariz mais privado, isso é irrelevante. O importante é criar valor.
Como é que se faz? Acho que o Miguel disse isso tudo. É fomentar o investimento e as empresas querem quê? Querem quê? Contratos para se funcionar como anchor customers para levantar aquilo que ninguém hoje falou aqui. Capital privado. Falaste de capital privado? Epá, foi quando caiu o microfone e eu não ouvi, fez tanto barulho. Pronto, acho que está respondido. Isso é muito importante. Contratos, as empresas querem contratos para diminuir o risco, para ir a capitais de risco, VCs, para, de facto, conseguirem estar no mercado. É raro, nós temos isto em Portugal. Não é? É raro. E já agora só dizer que a Techebra foi conseguir isso lá fora. Ok? Eu acho que isto diz tudo. A Techebra foi se tornar um unicórnio lá fora. Isto diz muito da nossa tristeza, não é? Não vou dizer mais, não é isto aqui. Muito obrigado. Passei agora uma pergunta para a sua professora. Cada vez mais, não é, o setor têxtil também está a ser um setor importante na capacidade até dual. E como é que vê a colaboração entre o Estado e as Forças Armadas para acelerar ciclos de inovação e testagem de novos materiais? E como é que vê os centros como o CITEV podem ser aqui também uma alavancagem para estas novas realidades? Boa tarde mais uma vez. Sim, o CITEV, nós estamos em colaboração, estamos bastante articulados com o Exército e fazemos sempre o possível por testar com o nosso Exército aquilo que são as nossas soluções. Neste momento, nós, por exemplo, o projeto que falei do Across, nós temos mesmo um dos elementos do consórcio, é o Sinamil, e isso ajuda-nos bastante a perceber quais é que são mesmo os aspectos que nós temos que mudar e de que forma é que as soluções ficam mais próximas daquilo que são as necessidades do nosso Exército. Isso é uma das coisas que, na área têxtil, é importante, é perceber exatamente do ponto de vista do utilizador se aquilo que nós estamos a desenvolver, se a ideia é muito boa, mas em termos operacionais, se realmente acrescenta valor e se as pessoas gostam, se os nossos soldados gostam de usar aquilo que nós estamos a desenvolver. Isso é um aspecto muito importante, que é tentar fomentar sempre, e nós estamos com os projetos a ter sempre essa preocupação, que é ter sempre a colaboração do Exército para experimentar, para nos darem dicas, porque não é só para nós. Nós somos só o centro tecnológico, nós desenvolvemos, mas depois isso traduz também em termos das empresas. E as empresas procuram-nos para nós lhes darmos feedback e posicionarmos as empresas a apresentarem soluções, ou seja, metodologias que a empresa já possa ter, mas de que forma é que nós as conseguimos puxar para a área da defesa e de que forma é que as estratégias que eles têm nos conseguem acrescentar valor. E isso é um aspecto muito importante e nós gostamos bastante de colaborar com o Exército nesse sentido, que é para perceber exatamente o que é que nós temos que melhorar. Muito obrigado, professora. Agora, pergunta aqui ao Miguel. O CEIA, todos nós sabemos e conhecemos, pelo menos a maioria de que estamos aqui nesta sala, é um exemplo de convergência entre a engenharia avançada, sustentabilidade, inovação, duplo uso. Aquilo que eu gostaria aqui de que comentasse um pouco era como é que o CEIA, e não só, e também idênticos entidades ao CEIA, pode assumir como integrador entre PMEs, universidades e utilizadores finais, daquele triângulo que eu falei na introdução, harmonioso, entre o conhecimento, universidade, PMEs e os utilizadores. Já temos. Bom, obrigado pela pergunta e aproveitar a boleia só para... Eu há bocadinho dizia que achava que toda a gente já conhecia o CEIA, mas o meu amigo Rui Marcelino já me conhece há muito tempo, disse que o CEIA era público, o CEIA é privado, tem maioria de capital privado e, portanto, há sempre uma oportunidade. Eu estou a falar do CEIA, não é? O CEIA é privado e tem o capital privado. E é justamente por ser privado e ter a maioria do capital privado que tem, digamos que está um bocadinho... com a missão facilitada de poder fazer o percurso que tem feito nos últimos anos. E respondendo à pergunta, o modelo de negócio do CEIA é ambicionar ter produto e ter serviço no final do processo, começando por testar conhecimento,
começando por fazer o desenvolvimento nos TRLs, e hoje já se falou aqui de TRLs mais baixos. Quando esse produto ou serviço, em fase de pré-desenvolvimento, tem sustentação, inicia-se o processo de Business Unit, que, estando ainda dentro do contexto e universo do CEA, junta parceiros, e junta parceiros como sejam empresas, como sejam universidades, como sejam outros centros de engenharia e desenvolvimento. Portanto, há logo aqui um processo de escalar e trazer mais gente para dentro com outras capacidades. E a partir do momento que o produto se torna completamente viável no contexto da Business Unit, o processo é a criação de um spin-off, a criação de uma empresa em que o CEA participa e em que entra capital privado, em que entra não só capital privado e, portanto, parceiros que permitem capitalizar o que falta para levar o produto ao mercado, mas, acima de tudo, entram os parceiros que sabem vender esse produto melhor do que nós. E, portanto, nas 7 ou 8 spin-offs que hoje estão a funcionar e estão autonomizadas do universo do CEA, elas, ao longo do percurso, integraram todos esses parceiros que referia. E, portanto, o papel, no fundo, que o CEA tem tido é gerar, contribuir para que sejam gerados integradores finais de produto e serviço que vão comercializar o produto e serviço e que traz para dentro o conhecimento das universidades, digamos, a montante, e aquilo que é o conhecimento do mercado das empresas tradicionais desses setores a jusante, e, portanto, acabamos por ser um bocadinho aqui no triângulo o que junta as partes todas. E, portanto, eu quase que deixo o desafio, mesmo do ponto de vista de organização, do ponto de vista de funcionamento, do ponto de vista de modelo de negócio, do ponto de vista até de estatutos. Não existe em Portugal, seguramente, mas mesmo na Europa, nenhuma entidade, nenhuma organização semelhante ao CEA. Porque tem, de facto, ao longo dos 20 anos de existência, foi ocupando um espaço que estava vazio e que traz toda a gente connosco. E agora vamos terminar, pelo menos do meu lado, com a parte da escala, porque se não trouxemos todos, de facto, nós não chegamos àquilo que o Ricardo dizia, ao produto, ao contrato, à faturação, ao retorno económico e, portanto, não há investimento, há financiamento. E todos nós queremos contribuir para que o setor da defesa duplo uso, também tem direito agora a usar eu a expressão, só faltava eu, seja muito mais de investimento do que de financiamento. Muito obrigado, Soutor. Uma última pergunta, eu tinha aqui várias preparadas, mas depois da sua apresentação, Soutora, houve aqui uma área que ainda não tem sido muito abordada e que eu queria agora desafiá-la a falar. Falou na cooperação UE-África. De facto, é algo, e através do MEAP, e nós sabemos, e há alguns projetos em desenvolvimento, mas penso que há aqui uma potencialidade que não pode ser aberta, que é a importância que Portugal pode ter, em termos até da alavancagem das indústrias de defesa, para a CPLP. Já sabemos que o Brasil é outra realidade e são outras formas de atuar e já está bem desenvolvida, mas nomeadamente nos PALOP e também em Timor. E como é que vê aí essa potencialidade e o que é que entende que se pode ser feito? Muito obrigada pela questão, porque de facto é uma das nossas prioridades, diria eu, nacionais, porque a Direção-Geral de Política tem essa como uma das suas prioridades e, naturalmente, o primeiro mecanismo de apoio à paz foi a Moçambique, mas estamos a trabalhar em Cabo Verde já, portanto, e outras virão. O bom exemplo que existiu em Moçambique fez com que a União Europeia confiasse em nós. Eu há pouco dizia da reputação, falava da reputação internacional de Portugal. Esta é mais uma dos exemplos da reputação nacional e o nos terem concedido também Cabo Verde, acho que vem nessa sequência. Naturalmente, e como dizia, outras virão, porque a nossa experiência, a nossa cultura, a nossa capacidade de dialogar com o povo com a mesma língua que nós, tirando o Brasil naturalmente, mas com os outros países, incluindo Timor-Leste, naturalmente faz com que seja muito mais fácil ser Portugal a liderar estes projetos. No que diz respeito, e respondendo mais diretamente ainda à questão, no que diz respeito à indústria, sim,
no que diz respeito à vigilância marítima, nomeadamente, porque é de facto uma área em que nós podemos ajudar, e isso acontece também no que diz respeito à cooperação que temos com o Instituto Camões, no que diz respeito ao SUEMS, só aqui para dar alguns exemplos e para ser muito concreta. Portanto, há aqui uma cooperação entre a Defesa e outras instituições nacionais e internacionais que estão a trabalhar naturalmente com os PALOP, nomeadamente na proteção marítima, na segurança, no combate ao narcotráfico, etc. Muito obrigado, doutora. Quero agradecer a todos os participantes neste painel, que nos tornou a todos muito mais conhecedores de todas estas áreas. Já vamos muito longo, portanto não irei proferir nenhumas considerações. Quero também agradecer só o convite que me foi endereçado aos doutores. Muito obrigado pelo convite. E então vamos agora fazer uma curta pausa para café. Sim. Ou não? Sim.